Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. O episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Delinsky, o apoio da Mega Artesanal. Eu sou Faiga Silveira e o tema do nosso bate-papo de hoje é o mercado artesanal no segundo semestre. Estou aqui com a minha parceira de canal Craft, Beth Monta, e a gente vai falar sobre mega artesanal, sobre mercado e, claro, sobre tendências. Não é isso, Beth Monta? Muito bem-vindos, isso mesmo, Faiguinha. Gente, que foi mega artesanal? Uh! Belérrima, diria minha amiga Bianca. E é isso mesmo, a gente teve a oportunidade de passar 6 dias incríveis, com muito aprendizado, muito conteúdo, muito tudo. Que loucura, como que é que a Narcisa Ai, fala? que Ai, loucura! que loucura, ai, que tudo, é isso mesmo, foi uma loucura. E a gente vai contar um pouquinho do que a gente viu aqui para vocês. Vamos começar falando dos pontos altos da mega artesanal, né? A gente teve assim um espetáculo que é de stands, a gente viu uma variedade de stands, teve a chance de conhecer gente nova, que é mais legal Sim. ainda, e principalmente visualizar novos potenciais, novas possibilidades dentro do artesanato. Gente que estreou na Mega em 2020, que a gente nem conta muito 2020, né? Que foi no pós-pandemia, então assim, foi um esquenta para Mega de verdade, que a gente acha que foi. Nem é 2020, Não, né? 2020, 2022, É. que foi, na verdade, o esquenta para essa. Então, que nem Mãos e Mentes Paulistanas, que ele estava maior, a gente tinha ali empresas com estandes maiores e Sim. com proposta, todo mundo cheio de novidade, né, Beth? Sim, a gente viu estandes incríveis, destaque para a Scrap Brasil, que estava incrível. Quantas? Eu perdi a conta das lojas de Scrap, então, eu acho que eram 6, né? Então, loucura. Eram muitos. Muito, parabéns demais para o Tarcísio, Regine, Rome, toda a equipe, que estava incrível. O pessoal da Euroroma agitou muito, o Moira agitou, assim... Mas... Inclusive, Euroroma, com uma proposta muito sustentável, a gente tinha algumas empresas ali com foco bastante sustentável também, né, Beth? Sim. Trazendo o conceito de sustentabilidade, muito legal. E dei um tapa aqui, gente, se ficou bom, vocês não tem problema. Ó, a gente queria dar um destaque, né, principalmente que tudo que a gente viu, tudo que a gente encontrou lá, a gente só entendeu uma coisa: estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. A gente também teve aniversariantes, Dani Delinsky, Dotan Maio, com a Ateliê na TV ao vivo. Olha que lá. Maravilhoso, a gente pode cantar parabéns para esses dois amados, um no dia 30, o outro no dia 31. Exatamente. E foi uma comemoração em conjunto com todo mundo, foram, aliás, várias oportunidades de celebração, né? A gente esteve à frente da Arena Mega Artesanal, que inaugurou o seu conteúdo, né, a sua apresentação nessa Mega Artesanal. A gente teve uma baita surpresa positiva. Debutamos em grande estilo. Foi muito gostoso. A Arena Mega Artesanal foi um marco, eu acho, para a gente, de conversas, de network, de possibilidades que acontecem. Muito se foi conversado, muito se foi debatido lá dentro, e eu acredito piamente que os pontos positivos dessa ação deve verberar por todo... Não, e caiu por terra, né, Beth, a história de que a galera do artesanato não quer conversar, não quer se informar, porque a gente teve a arena lotada, a gente teve uma diversidade de assuntos sendo tratados ali, com muita seriedade, todo mundo ali muito interessado, interagindo, inclusive, com os convidados, né? Foi fantástico. Eu acho que, assim, dentro... Eu não consigo deixar de citar o seu Almeida nesse momento, que em 2019, quando a gente fez a primeira ação de conversa, a primeira roda de conversa, ele falou, ele participou ainda na época, do seu Almeida, que era o dono da Gato Preto, da Tintas Gato Preto, ele falou assim: você vai ver isso daqui a 3, 4 anos, 5 anos, como que vai ter hoje. E ele tinha a previsão dele, né, a premonição dele foi correta, uma visão muito correta do que está acontecendo. As pessoas querem falar, as pessoas querem ser ouvidas. Eu acho que mais do que só falar, de colocar a sua opinião, num mundo onde toda a tecnologia domina e as pessoas estão cada vez mais trabalhados nos seus chats, chat daqui, inteligência artificial dali, mas os cérebros do artesão estão cada vez mais ativos e cada vez mais propícios para
mudança, né, para receber o E novo. depois que a gente teve, né, essa chegada de diferentes artesãos vindos de diferentes mundos, agregando tantas informações, e foram tão acolhidos pelo artesanato, então agora essa troca ela está tão saudável, ela está tão dinâmica também, e isso está fazendo com que a gente dê passos tão largos. E você sabe o que eu acho mais legal? É a gente observar que entre os artesãos de destaque, né, que a gente teve por aí, todos aqueles que se propõem a ter um acolhimento mais humanizado, mais empático, mais espontâneo, são os que melhor. Humano. Ontem a gente escutou, eu adorei o termo B2B, H2H. Né? Eu adorei, de gente para gente, né? A gente podia falar aqui, né? Acolhimento de gente para gente. Eu acho que isso é importante. Quando você vê o Marcelo Nunes, o carisma desse moço com todos, você vê o Luiz Massi também lançando o seu programa lá, que já teve aqui com a gente no episódio passado do Loucos por Artesanato, e né? refletindo como foi bem acolhido. Dargan, sempre um sucesso absoluto, a Dani Delinsky também, que é outra pessoa que um carisma absurdo, ou seja... E pessoas que chegaram, como a Bianca Toca Fundo, por exemplo, né? Apesar que a Bianca já estava no ano passado. Sim, mas ela assim, chegou no artesanato recentemente, é fruto da pandemia, fruto né? de pandemia, fruto de meu colar belérrimo de Cícero aqui fazendo, às vezes o Cícero, acho que foi a primeira vez que foi até a Mega, a gente observou muita gente viajando mesmo, investindo em estar na Mega, para justamente poder entender qual que é essa energia que acontece lá dentro e o quanto ela pode ser benéfica, contaminando essa positividade para o artesanato ao longo do ano. Quem conhece a Mega, gente, esteve naqueles corredores, a edição desse ano fez a gente se sentir de volta, né? Porque estava ali lotado, todo mundo naquela vibe de descoberta, de todo mundo no calor mesmo, né? A gente que viaja as feiras pelo Brasil sabe que tivemos outra coisa muito positiva, tivemos vários lançamentos de livros dentro da própria Mega, para citar o livro do Vander, que por um acaso nós que fizemos, a gente que editou, que é uma graça, um livro infantil, outro que trouxe também o livro infantil foi Rogerinho, da TV. Então, isso é muito interessante, né? Que não foram só livros de empreendedorismo ou de artesanato, né? De técnica, né? A gente tem aí uma variedade de assuntos também trazidos por artesãos ou pessoas que agregam ao mundo do artesanato sem que sejam artesãos, né? Sim. Então, assim, é legal você ver, por exemplo, o Bexigão fazendo pintura ao vivo, lá as caricaturas, vendendo seus quadros, que eu acho que é mais legal ainda a gente saber que teve a oportunidade de venda, né, de trabalho, mesmo a venda de livros. A gente ainda teve outras ações, como, por exemplo, o lançamento de coleções como do Fernando Maluí, com a da Joana, com a Fê Cordeiro, enfim, que a gente trouxe, que eles trouxeram lançamentos de seus tecidos para dentro da feira. Muitos lançamentos, eles tiveram uma apresentação especial também, né? Então, assim, aquilo que a gente começou como roda de conversa tão timidamente ali em 2019, hoje você vê que os estandes, eles já estavam preparados para receber pessoas para os lançamentos dos seus livros, para pequenas conversas, enfim, foi realmente, e está se ampliando nesse sentido, por exemplo, a gente fala, até a própria TecBond, que lança lá em algum momento um espaço dentro da grade das apresentações deles, um momento de conversa, que é muito válido eles trazerem esse tipo de ação para dentro dos estandes deles. A gente teve várias promoções de A propósito, sem trabalhos. querer te cortar, Beth, mas falando da TecBond, que bacana que foi ver todas as tequinhas lá expostas no seu estande, que oportunidade que é isso para o artesão de estar na Mega Artesanal com o destaque que eles deram. Incrível. Foi muito legal. A gente tem desfile de moda, teve o Fashion Day da Moira lá acontecendo. Teve desfile, foi incrível. Foi, com toda mesmo com a energia. São coisas que antes o artesanato não se atrevia a fazer, né? E agora a galera tá botando a cara para
bater. A gente teve a oportunidade de conversar com os meninos lá do crochê, dos bonezinhos de crochê. Que galera incrível, gente. Eu tô apaixonada, fiquei apaixonada por aqueles meninos. A gente quer trazer eles um dia aqui para conversar com vocês, porque realmente é um talento esses meninos. Eles fazendo crochê, gente. É um Qual ponto que é perfeito. O nome do coletivo? Cara, então, não faz pergunta difícil. Desculpa, a gente marca depois aqui nas arrobas, porque nome não é o meu forte, vocês sabem disso. Mas foi assim, realmente várias ações, várias... Mas é um coletivo vindo da comunidade, né? O que mostra a força. São garotos jovens, né? Outra coisa que também ficou bem clara para a gente, marcante, foi as faixas etárias onde a gente teve da criança, né, a partir dos 12 anos, a gente viu jovens ali presentes, até os seus 80, 90 anos também presentes. Então, a gente abria a faixa, né, a amplitude etária dentro da Mega Artesanal, deixa a gente muito feliz. Por quê? Primeiro que a gente... Quando você vê lá no fundão o pessoal dos 90, 80, 90, você vê que elas estão ali firmes e fortes e mantendo a tradição do artesanato, que era sobre uma outra visão. Quando você vê essa turminha, essa galera nova chegando, a gente também entende que tem um sangue novo chegando no artesanato. Hoje, a gente, gravando aqui um pouco antes da gente entrar aqui no estúdio, a gente descobre o Júnior Crocheteiro com destaque no TikTok, mostrando toda essa coleção e contando um pouco da sua trajetória, inclusive com destaque como sendo um dos ganhadores do Prêmio Artesão do Ano. E olha como é importante a gente ter uma premiação como essa, vigente, que leva essa visualização, essa propaganda que ele fez para TikTok está espalhada em outdoors aqui em São Paulo, pelo menos onde a gente viu, e provavelmente deve sair na TV, porque foi gravado em estúdio, né, com todo um preparo de publicidade. Ou seja, hoje o artesanato ele vem com força total e com reconhecimento. E tudo isso, cada um de nós que está trabalhando no artesanato há tanto tempo, teve o seu ponto dado nessa peça de como se a gente fosse um crochêzinho aí, um tapetão de crochê de artesanato, cada um deu o seu ponto para poder chegar onde a gente está. É verdade. A gente teve, grata surpresa. A gente teve também a estreia, por assim dizer, da Escola Paulista de Arte Floral, com o Mercadão das Flores, né, que traz um novo olhar para que o artesão entenda que o florista também faz parte do artesanato e quanto que a gente pode agregar, né, das técnicas. Sim, outra coisa, a hora que você junta isso, por exemplo, o mercado de flores, para quem procura alternativas de negócio, você saber trabalhar tanto com flores naturais quanto com as flores artificiais, elas abrem um leque. A gente vê, por exemplo, a bonecaria já usa bastante o recurso das flores artificiais nos seus trabalhos, mas toda e qualquer... Antigamente a gente tinha a dona Ana Modunho com seus estandezinhos e as suas florzinhas de biscuit ali colocando, mas sempre foi um tipo o biscuit sempre trabalhou muito junto com a flor artificial, ou mesmo com a natural, para extrair, né, a sua beleza, mas a montagem de arranjos, por exemplo, a gente vai falar da arena daqui a pouco, mas a gente teve lá na arena uma exibição, uma demonstração de execução de arranjo floral, mesclando flor natural com flor artificial, com flor desidratada, que a Marina e o Rafa, que são professores lá da escola, foi incrível a aula, uma aula super bacana, com recurso. Outra coisa que a gente também descobriu, a facilidade, o encantamento pelo lettering com a Camila, junto com a Posca, ensinando a trabalhar o lettering, e a gente, quando a gente coloca o lettering em destaque, a gente não está colocando apenas ele como uma técnica artesanal, mas sim como uma forma de expressão, onde a intervenção do lettering em qualquer situação são frases motivacionais, é um astral bacana. Se a gente junta as duas coisas, a beleza das flores, que é uma coisa por si só já motivadora, quando você junta com o lettering, então, assim, você consegue ver outras possibilidades. Então, eu acho que abrir a mente da gente para entender novos caminhos e novas possibilidades. E você falou tudo, Beth, quando a gente fala juntar, né? O artesanato é isso, a Mega Artesanal é sobre tudo isso, é unir técnicas, unir ideias, unir novidades e tendências, né? Para expandir o mercado artesanal, é isso. Parabéns a WR São Paulo por mais esse sucesso que foi esse ano. Realmente, a gente já está com a roupa de IPA 2024. Sim, que estamos lá e a gente sabe que essa família
mega artesanal, essa família WR, eu não canso de falar isso para a Rita e falo novamente aqui. Existe um antes e um depois da WR no artesanato, e eles são fundamentais para isso. Qualificar, né, as feiras dentro desse mercado. E como a gente falou, né, um dos destaques dessa feira foi a Arena Mega Artesanal, que nós estivemos à frente, e não é porque fomos nós que organizamos, a gente estaria ali prestigiando, porque realmente a proposta que é inovadora e ousada para o que a gente vinha fazendo e observando nas feiras, e foi um sucesso, não que tenha surpreendido, não me surpreendeu, mas foi que bom que as pessoas reagiram exatamente de acordo com as expectativas, porque elas eram altas, né? Eram altas. A gente teve um dos dias que foi assim muito, muito bacana, assim, todos foram muito especiais, é óbvio, mas assim, um que tem um ladinho, né, um cantinho aqui no meu coração, foi o dia em que a gente teve Lala Andreotti e o Menino Costureiro, que é justamente quando a gente fala esses expoentes, né? Sim. Da moda, onde você coloca uma que é mestra em tingimento, professora da Escola Pan-Americana de Artes, enfim, uma sumidade dentro do tingimento, conversando com o menino, que são linguagens que embora diferentes. tenha uma grande experiência, né, ainda é um menino e tem aí toda a sua carreira ainda para trilhar. Mas ele engana muito, tá? Porque quando ele falou, eu jurava que ele tinha uns 16 anos, 17, que ele tem carinha de menino, e ele tem 25, eu tomei um susto. Falei, como assim? Enfim, Pô, William! Passa essa fórmula aí, porque a gente tá precisando. Eu acho que é costurar, hein? Eu acho que o segredo é costurar. Mas, enfim, essa jovialidade do menino, junto com toda a experiência de Lala, que também é uma menina, né? Mas mostra o quanto isso, né? Ele é atemporal. A Faiga está falando que o dia preferido dela foi essa história. Eu tive uma outra situação, que grata surpresa a gente ter o Dia da Sustentabilidade, onde esse assunto, que é um assunto que eu amo falar, que para mim é extremamente importante. Não e que vocês vão ouvir a gente falando muito, gente, Sim. porque é a principal tendência, né? Dentre as tendências para o mercado. Mas eu acho que é engraçado, assim, o artesanato, para mim, aquelas coisas de infância, né? Quando eu era menina, a gente tinha lápis de cor da Faber-Castell, né? Só de vez em quando a gente ganhava de 24 cores. O normal era sempre ser aquele de 12. E o sonho era de 36. É óbvio. E aí, um desses 12, que eu não esqueço nunca essa imagem na minha cabeça. A foto atrás do estojo era a Transamazônica, que estava sendo feita naquela época, vamos comentar, mas enfim. Mas, para mim, essa ação sempre me... Eu nunca achei legal a Transamazônica, nem quando eu era criança, isso eu estou falando, eu era muito pequena. Eu falava assim, por que eles estão machucando a floresta? E eu sempre entendia. E talvez eu tenha essa associação de artesanato, de arte, com isso, talvez por conta desse estojo de lápis lá de 1900 e nada. Para mim, então, são coisas que são coligadas, o artesanato e a sustentabilidade. Como são feitas as conexões? Ele sempre foi uma associação para mim muito particular, mas que hoje eu vejo que tem muito mais a ver do que eu achava quando eu era pequena, aquela atenção que me chamava, ela sempre foi muito mais forte. E você vê hoje o artesanato tomando uma frente junto à sustentabilidade, quando você vê empresas como a Castanhal, a Euroroma, Santa Fé, presentes nas conversas com a gente, a Ladeira, bijuterias, se propondo a fazer a sua transformação dentro do seu universo e principalmente a gente conseguir desmistificar que sustentabilidade não se restringe apenas ao meio ambiente, à ecologia, mas sim a outras ações que também requerem a nossa atenção, visando social, visando a governança, visando as outras áreas do ESG, onde você consegue criar possibilidades. E esse assunto foi tomado tanto lá na Arena, com grande destaque, grande participação das empresas. Tivemos presentes na nossa Arena pessoal da Blend Paper, pessoal da Tech Bond, pessoal das grandes... Da Castanhal, da própria Círculo, que também foi lá conversar com a gente. Então, assim, é legal a gente entender que essas
empresas também estão estendendo seus olhares. Porque é importante, porque a gente está numa fase de educar as pessoas, se educar e educar as pessoas para esse conceito, né? Então, quando começam a falar, cada um a seu modo, dentro do seu pequeno universo ali, quando isso se expandir, já vai estar numa linguagem mais adequada, já vai ser mais acessível para a gente, né? Eu acho até colocando, vamos fazer um momento jabá Canalcraft, mas assim, existe dentro um dos nossos produtos, a gente tem um fascículo inteiro do Papo Premium, explicando a sustentabilidade, sim, explicando a relevância dela para o meio artesanal. Então, quem quiser tiver interesse de ler um pouco mais, e não é do clube, né? Quem é do clube já tem já teve essa conversa. Só para contextualizar um pouquinho, gente, a gente tem um clube, né, onde a gente tem encontros semanais, regular, mas uma vez ao mês nós temos um encontro chamado Papo Premium, em que a gente tem uma conversa pautada e é feito um material também, que é um e-book, que ele é discutido isso como se fosse uma conversa, uma matéria jornalística debatida, e então nós fazemos esses encontros mensalmente. Nós decidimos, desde o mês passado, disponibilizar esses e-books para quem tem interesse em conhecer, mas não pertence ao grupo. Então, de repente, você não tem essa assiduidade para estar conosco, mas tem interesse em um assunto específico, você pode adquirir. Então, realmente, são assuntos bastante interessantes. Cabe dar uma olhadinha lá no site do Canalcraft. Então, e lá nesse e-book que a gente disponibilizou falando sobre sustentabilidade, a gente destaca quais são os principais itens da sustentabilidade, sim, onde você vê, não é só ecologia, tem várias outras ações que podem ser, por exemplo, a rastreabilidade de produto, que é você entender aonde que ele começa, onde ele finaliza, tem as ações de mão de obra, quando você tem uma regulamentação de mão de obra e não uma mão de obra escrava, e o artesanato está muito ligado a tudo isso, porque ele parte do princípio que é um trabalho de comunidade, de cooperativismo, enfim, tem toda uma linha ali dentro do trabalho, ou seja, são 70 e poucos itens de Não, assim, do mesmo modo, gente, que quando a gente começou a falar de tendências, a gente percebeu que as pessoas confundiam o termo tendência com moda e achava que era só sobre moda, e então a gente veio com informação ajudar a educar, a esclarecer esse conceito. Essa é a nossa missão hoje com a sustentabilidade, mostrar que sustentabilidade não é só ecologia, não é só reciclagem, existe uma série um quadro de condutas que você pode seguir e talvez você já esteja tendo atitudes sustentáveis que você nem sabe. E é importante a gente entender que a sustentabilidade vai além do conceito tendência, porque tudo bem, como a gente fala aqui de tendência, tendências são ideias que podem acontecer ou não, e que então são jogadas pela indústria em determinado momento. Acontece que a sustentabilidade ela tem se tornado uma constante, não porque a gente ou porque o mercado é legal, e pensa, porque se não houver uma conscientização de sustentabilidade geral, o planeta não aguenta. Não, e assim, simples assim. Do mesmo modo que um dia chegou a internet na nossa vida e hoje não existe vida sem internet, o conceito de sustentabilidade ele vem educando paulativamente, porque não vai haver vida sem condutas sustentáveis. Não existe como. E a gente vê os reflexos do que isso implica, do que isso vai acontecendo. Então a gente repensar hábitos que dependem da nossa ação, por exemplo, quando você opta por uma bolsa de tecido sintético em vez de tecido de couro, será que essa é a melhor opção? Como que você pode colaborar? Como que é o descarte dessa bolsa? Como que é o descarte E a gente vai descobrindo, por exemplo, coisas que a gente não sabia, que até Dani estava contando para a gente, que era uma coisa que eu não tinha muita noção de que é possível, mas os polímeros do tecido sintético, do descarte, eles são recicláveis. Então, você pode, que as empresas, as lojas se comprometam eles são usados em fazer para a geração de garrafa PET. De garrafa PET. A gente ainda ontem, numa conversa lá no clube, a gente fazendo esse ciclo, porque se ele vai para uma garrafa PET, essa garrafa PET vai no descarte dela, vai para Santa Fé, vira feltro. Que vira feltro e termina ainda na mão de uma artesã, e depois, aquele feltro já foi, não acabou, ele vira xaxim.
Então, assim, e de uma certa forma volta para a natureza. Então, você tem sempre essa economia, essa visão circular dos produtos, a gente ampliar esse conceito. Então, não necessariamente você precisa estar usando um produto ecológico, né? Nossa, não. E mesmo assim, hoje a própria indústria do sintético tem que entender que já existem hoje opções de polímeros que podem ser substituídos, substituir os de petróleo, né? Da origem petroquímica. Então, é só ver as novas possibilidades. Para quê? Para que daqui a 3, 4, 5, 10 anos a gente já tenha um discurso mais saudável. E isso por que eles começaram a se preocupar? Justamente porque o PU e o PVC, que são os sintéticos hoje existentes, eles não são ecológicos. Porque ecologia e sustentabilidade são coisas diferentes. Não, e mais além do que, também vamos pensar, esse povo não é só bonzinho. Eles não são só paz e amor, bicho. Acontece que esses recursos, eles são findáveis, eles terminam. E existe uma escassez já desse material. Então, quando a gente usou deliberadamente o polímero, a gente plastificou esse planeta. Né? Então, só que isso está chegando ao fim. Então, a hora que chegar ao fim, acabou. Ou você usa o que já tem aí, ou então você não vai ter. Então, você tem que rever realmente seus hábitos. A gente precisa lembrar sempre que no nosso planeta não existe lixo, existe troca de lugar. Quando você descarta uma coisa, você não tá tirando ela fora da tua casa, você está colocando ela só em outro lugar. Então, a gente tem que ser reaproveitado. O próprio lixo orgânico, ele vira adubo, tudo é reaproveitado de volta para o planeta. Então, a gente tem que reaproveitar também, até a gente, a nossa decomposição na natureza, ela pode virar adubo, por que não? Né? A gente tem que entender que tudo é cíclico, e inclusive essa energia. Mas que mais da Arena a gente pode contar? Que foi muito de... a montagem da mesa, né? Que foi um ponto alto. A montagem da mesa foi incrível também, gente. A gente teve uma tarde foi uma manhã ainda, né? Com a Helena Fanger e a Joana Borga. Joana, que estava com o lançamento dos seus tecidos Fernando Maluí, e elas demonstraram, houve ali até um pequeno passo a passo para mostrar uma das possibilidades da como que chama encadernação francesa? Não, é forração francesa, que é o que a Joana faz. E aí elas puderam exemplificar tudo aquilo numa mesa linda de chá que foi concebida em conjunto, né? E elas arrasaram demais. Então, conseguiram ali as ideias da Helena adequadas a todas as peças que a Joana produziu para aquela peça. Parabéns, meninas, foi incrível. E parabéns foi também legal, a todos que estavam lá, porque realmente fez a diferença. Proveito, Mas a gente teve palestras e conversas por toda a feira, né? A gente percebeu que não foi só assim como lançamentos de livros, né? A gente teve várias oportunidades. O Moira teve muitas conversas, eles estavam fazendo até uma carinha meio podcast, na verdade, porque foram lives, né, assim. Até colocar, quem tiver curiosidade de saber as palestras que aconteceram dentro da Arena Mega Artesanal, todas elas estão disponibilizadas no Instagram do Canal Craft Oficial, @Canal Craft Oficial, e todas elas podem ser assistidas, tem em média 40 minutos cada uma. Sim. Então vale a pena vocês reverem, às vezes não teve oportunidade na feira de assistir, porque estava no stand, estava fazendo curso, estava trabalhando, qualquer coisa do gênero, aproveita lá uma horinha, pega lá que são 24 palestras, né? Que foram muita gente. 24 palestras disponibilizadas no Instagram. E assim, né? A gente, na Arena especificamente, né? Cada dia tinha um tema. Então, as 4 palestras do dia seguiam aquela temática, ainda assim com uma grande diversidade. Então, a gente teve Dotan e Peter Paiva falando, Dotan do Ateliê da TV, né? E o Peter Paiva falando no dia da comunicação. A gente teve Dargan contando, Dani sim. E Samuel representando o Artesão do Ano, mostrando a relevância da importância desse prêmio, que a gente torce para que continue cada vez mais forte. Empresas patrocinem o Canal Craft, o Artesão do Ano, por favor, porque é importante o apoio, né? Aí que tá. Eu vou falar, em vez de vocês, não só o Artesão do Ano, mas
às vezes as pessoas, eu preciso criar o meu, preciso fazer o meu. Por que você não apoia o que já existe aí e faz com que a coisa cresça? Exatamente, vamos crescer junto. Né? Então, em vez de ficar isolado nesse individualismo, eu quero o meu, eu quero fazer o meu. Não faz o seu, faz o coletivo. Nós vivemos em sociedade. Inclusive, a gente teve aí uma polêmica, né, dessa feira, porque houve um grande número de artesãos nos estandes e voltamos a discutir aquela coisa de artesão que não cobra para estar na feira por conta da oportunidade. Gente, não estamos mais nessa fase, né, de ficar discutindo isso. Assim, os conceitos éticos que as empresas têm que adotar para que a gente possa trabalhar e valorizar o artesão já estão estabelecidos. Basta agora a gente seguir nessa linha e fazer coisas novas, diferentes e melhores. Sim, não sim. É? Eu acho que a gente tem já novas possibilidades. E, principalmente, bom exemplo disso que a gente está falando foi o que a Fitas Progresso fez. Uma ação que começou em maio, se eu não me engano, não foi? Foi pesquisa? Foi até curto o espaço de tempo, mas... A Fitas Progresso, eles têm essa cultura das pesquisas, de se pautarem o seu trabalho em cima de pesquisas, que é extremamente louvável e necessário, e só que dessa vez, em vez de eles trabalharem sozinhos, eles convocaram pessoas, empresas, como o Canal Craft, por exemplo, para ajudar na divulgação e na coleta desses dados. Então, disponibilizando a troca seria, vocês ajudam a gente, que a gente disponibiliza esses dados para vocês durante a MEG, e assim foi feito, e para todo um mercado. Então, a gente ajuda na divulgação e coletando as pesquisas, e eles ajudaram informando esses dados. Gente, todo porque mercado. Aí eles trazem o resultado dessa pesquisa e todo o mercado se beneficia, porque junto a gente vai mais longe mesmo. Né? Qual que é a relevância de você saber qual a importância? Por exemplo, dentro desses dados, essa pesquisa que reuniu 2.671 participantes de todo o país, de vários estados, então é uma amostra de pessoas inclusiva, onde você tem ações do Acre, do Apoque ao Chuí. De diferentes técnicas artesanais ou não artesãos, mas que estão envolvidos no mundo do artesanato. Sim, né? E aí por que é importante? Quando você tem uma amostra, quem fez estatística na vida, estudou estatísticas, entende qual que é a relevância dessa amplitude de participação. Então, você tem hoje dados como, por exemplo, 34,7% atuam na área de lembrancinhas, e quando a gente fala lembrancinhas, a gente precisa estender o olhar para os brindes corporativos, que talvez seja um grande nicho para se ganhar dinheiro. Outra coisa, né? A última pesquisa que a gente tinha mostrava que o artesanato ele gerava em torno de 52 bilhões de reais, né? Aí com esses novos dados, a gente já sabe, por exemplo, que hoje ele faz girar mais de 100 bilhões. E aí a gente só tem, aí você pega essa informação de 100 bilhões e você pega 34,7%. Tira 100 milhões aí do meio do caminho. Entendeu? O mercado de festas, a gente teve uma perda, um movimento dentro do mercado de festas, onde se há 10 anos atrás as festas em buffets fechados eram grandes, hoje as pockets, as intimistas, são as que estão em maior destaque. Isso vale para casamento também. Sim. Então, você tem uma outra... Então, não é que você perdeu, o mercado diminuiu, pelo contrário. O mercado só mudou, ele só se deslocou. E você enxergar esse deslocamento é importante. Então, você tem, são dados... A gente lançou esses dados, quem quiser ter acesso a eles, está na newsletter do canal Craft You, número 35, está disponível também no nosso site, só dá uma olhada, a pesquisa está na íntegra lá, com todos os dados. Você tem os materiais utilizados, qual que é aqui? Material para costura aparece em primeiro lugar na pesquisa, representando 35,86% das respostas. Você vê laços, crochês, bordados e acessórios com atividades, patchwork, pintura, bonecas e amigurumis também se destacam das entrevistas. 35,8% afirmaram que o artesanato é a sua principal fonte de renda. Olha isso, gente, sendo que 12,68% dos participantes vivem exclusivamente da atividade. Esse dado é incrível, né? Então, assim, são obstáculos para crescimento. Por exemplo, quais são as dificuldades que o artesão encontra?
43, quase metade entende que a dificuldade de divulgação e produção em grandes quantidades, 30,76, ou seja, está faltando talvez os formadores, os mentores, seja lá quem for que gosta de ensinar artesão, talvez pensar em otimizar as linhas de produção. Talvez seja uma fonte de você ensinar o artesão a trabalhar em fonte de produção. E, principalmente, se você tem uma dificuldade de divulgação e uma dificuldade de execução do produto de grande quantidade, por que não pensar no coletivo e convocar próximos e afins que entendem? Por exemplo, você tem um grupo de costureiras criativas que, vamos supor, a Natura precisa de 300 necessários em uma semana. Convoca as pessoas que estão ao seu redor e participa com elas. Aceita a proposta. Aceita a proposta porque você gera emprego, você compartilha emprego e trabalho e consegue abranger melhor. Então, são novos tipos de visões que podem ser ampliadas com esses dados. Pois é. Acessem a pesquisa, peguem a íntegra, estudem isso, tendo dúvidas também, além se as informações cedidas pelo canal Craft aqui não sanaram, vai lá no Clube de Artesanato, na Fitas Progresso, e eles tá disponível. Que, aliás, eles estão também com um novo movimento dentro do próprio aplicativo, com e-commerce, que você pode fazer divulgação, justamente por conta dos resultados dessa pesquisa. Eles entenderam que isso era uma questão, que a divulgação era um calcanhar de Aquiles, então eles estão disponibilizando espaço para que você divulgue seu trabalho. Está cheio de novidades lá, vale a pena acessar o Clube de Artesanato para ter mais informações sobre isso e expandir o seu olhar na divulgação do seu produto, né? E é importante a gente colocar que como tem acontecido essa expansão de mercados, uma observação, quando você tem uma mega artesanal, que é uma feira grande, voltada de produtos e tendências e tecnologia do artesanato, você vê uma explosão da quantidade. Gente, esse final de semana passado eu fiquei passada com a quantidade de feiras de artesanato que acontecia em São Paulo. Que eu contei, foram 6. E assim, gente, a gente está em São Paulo, fica mais fácil ter acesso a essas informações, mas assim, isso é muito grande, né? No Brasil, na Bahia, você pega uma FEARTE, que é em Recife, que é considerada a maior feira de artesanato, de venda de produto artesanal do mundo, você consegue entender, peraí, tem alguma coisa acontecendo. E a FEARTE é uma feira longa, que fica muitos 2 semanas, dias, né? É muito tempo. A gente teve só em São Paulo, para vocês terem uma ideia, porque a gente é daqui, tá? Então, a gente vai colocar. A gente tem a Feira da Vila Madalena, a Feira das Deusas, que é na Paulista, oficinas culturais em São Caetano, Feira do Bem, ou seja, a gente tem várias feiras que aconteceram e que vão acontecer, ou estão acontecendo. Ou que aconteceram nessa última semana, nesse último fim de semana, ou que divulgaram, né, que abriram suas divulgações, porque estão agora. Por exemplo, agora vai começar a Feira de Olambra, a Expo Flora, que é uma feira que você fala assim, é flor. Não, peraí, a possibilidade que essa feira com as flores pode trazer. Gente, movimenta toda a cidade de Olambra no interior de São Paulo. Sim, aliás, todo o movimento que é toda a região metropolitana de Campinas ali, né? Então, incrível. E talvez, eu não sei, a gente deve ir visitar a Expo Flora para entender como que é, possibilidades que podem acontecer. A gente conseguindo, a gente traz informações. A gente traz informações. Mas é importante a gente visitar. Eu estive na Feira da Vila Madalena, eu fiquei encantada. Que organização, espaço de orgânicos, espaço de produtos artesanais, espaço de brechó, show e falando de artistas. Dessas feiras, muitas delas com inserção do projeto Mãos e Mentes Paulistanas também, né? Que eles têm o apoio, eles incentivam seus artesãos credenciados a exporem nas feiras. Agora, por exemplo, teve a ABC Casa, que eles estiveram presentes, participando. A BUP também eles tiveram, né? A BUP eles tiveram, que são feiras de decoração tradicionais, voltado pro mercado de pessoa jurídica, né? Sim. E importante, voltamos a falar que Mãos e Mentes Paulistanas se estendam pelo todo o país, prefeituras do Brasil inteiro se espelhem na Prefeitura de São Paulo, porque realmente essa é uma ação muito benéfica para todo mundo. Muito benéfica, o artesanato se beneficia demais. E vamos falar de tendência, né, gente? Bora falar de tendência. A gente não tem como fugir disso, porque é o grande forte do canal. E, assim, nós começamos, como vocês sabem, para disseminar informação. Só que
disseminando informação, a gente entendeu que existia essa dificuldade e passaram a contar conosco para poder esclarecer e voltar às pesquisas, que é o que a gente ama fazer. Então, a gente traz, sim, hoje informações sobre tendências com o maior prazer, traduzimos tudo isso para a linguagem do mercado artesanal, para ajudar você, artesão, nas suas produções. E lembrando que tendência ela se expande não só ao produto, né, mas como até a sua forma de produzir, o conhecimento dos materiais e a forma de vender, né, Bé? Sim, e é importante a gente destacar que quando a gente já falou isso e vai falar de novo. Quando a gente coloca a possibilidade das tendências, são as ideias que estão pairando no ar e que elas podem acontecer. Exato. Tendem, elas são propícias São a acontecer. apostas. São apostas, que podem ou não acontecer. Então, quando a gente coloca, olha, aposta nos tons neutros, na sensualidade sofisticada, vai no quiet luxury, né, que é uma coisa mais discreta. Por quê? Porque é isso que está acontecendo. Aposte em materiais de boa qualidade, porque o hábito do consumo, do consumidor, eles estão optando por pagarem até mesmo mais caro, mas desde que seja um produto durável. Por quê? Porque isso engloba dentro da sustentabilidade coisas que estão pegando, e eu prefiro comprar essa caneca que vai durar 20 anos do que comprar e usar essa caneca com o hábito de que comprar um copo plástico que vai para o lixo e provavelmente não vai ser reciclado. Então, são esses hábitos de consumo, e quando a gente fala em moda, a gente não se restringe só à roupa, pelo amor de Deus. A moda ela é um vagão que puxa, mas ela traz consigo todo um conceito de ambiente, de estilo de vida de mesmo, hábito, né, de tudo, né? Sim. Então, a moda representa o hábito da pessoa. Na realidade, é essa a questão. Então, por isso que existem tantas tendências, tantos estilos, porque somos indivíduos plurais. E como, né? a moda de vestuário, ela já fala hoje sobre todos esses conceitos sem nenhum preconceito e com mais facilidade, então é ali que eles se divulgam, que eles se propagam, mas aí cabe a nós também fazermos as nossas adaptações para que possam inserir no nosso contexto, no nosso trabalho, né? E como diz, aqui tem um dado que as cores neutras, né, os beges, os cinzas, os crus da vida aí estão por aí, inclusive o preto, e aí a gente vai fazer o jabá de novo, nós como seguindo tendências, usem abuso dos seus colares belérrimos, esse daqui porque o que acontece? As pessoas Cícero. Acham, né, que os tons têm que ser mais claros no verão porque é mais quente, mas não, vai haver sim o preto. É ousado, gente. Então, assim, pensem que mas eu não faço roupa. Ok, mas você faz acessório? Pois é, moda? Aqui a gente vê, esse daqui que é tudo com bijuteria, que também é um tipo de artesanato, que é o Cícero que fez, que aliás chama Faiga, o modelo, tá? É para colar Faiga Silveira, gente, chique, só queria registrar. Mas é legal a gente entender que isso daqui é uma peça artesanal que foi feita. Aí a gente volta a falar, ele levou lá na arena, o Cícero, uma bolsinha toda feita em conta, quadriculadinha e tal. Linda, bolsa super bonita. Mas olha como é importante a gente estar atento a tudo. Estreou a nova novela agora, Fuzuê, na Globo, esses dias. Aí que eu tô vendo lá uma cena, a menina andando com uma bolsinha exatamente igualzinha a bolsinha do Cícero, tá? Então, assim... Vai na Fé também tinha mostrado essa bolsinha com a Kate Lícia. Então, aí é importante você entender, peraí, fica atento às novelas, fica atento às séries de TV, aos clipes musicais, aos cantores, a tudo que seja cultural e informativo, porque provavelmente nesse visual vem alguma informação de tendência. Então, você apostar nas cores e ousar nas cores como destaque quando você vê... Isso não é de agora, né, Beth? Isso que é importante também que as pessoas lembrem. Assim, desde que tinha, sei lá, novela Rock Santeiro e todo mundo tava lá com a tiarinha de viúva porcina. O turbante de porcina, até eu usei. Exato, todo mundo fazia aquilo. Então, quer dizer, principalmente no Brasil, a novela é uma grande propagadora de tendência. E porque ela estimula o hábito, porque ela é acessível a todos, porque ela está na TV aberta, né? Sim. Então, vamos ficar de olho. Pegar mesmo e... Não se inspirem só no Pinterest e no Instagram. Sabe? Sim, porque o mercado. Que na realidade, por mais que a gente ame o Pinterest e todo mundo ama, e eu também gosto, o Pinterest normalmente são coisas que já estão acontecendo, que estão ali relatadas. Então, é você entender, quando você se baseia no Pinterest para o que está na moda, vou saber, não é que está na moda, já está na moda, já está acontecendo, você já está atrasado. A nossa proposta para vocês é que vocês possam antever
o que vai acontecer para que você justamente possa ajustar a sua produção para que você esteja ali junto com a vitrine, porque a gente sabe do déficit que o artesanato sofreu por anos, né? E é justamente por isso que a gente lançou na Mega Artesanal, ali na Arena mesmo, o guia de tendências do artesão 2023, segundo semestre. Porque o segundo semestre, que aí a gente pega a primavera-verão, a nova coleção, a gente vai estar falando junto, coisas que vão acontecer o ano que vem, e já dando o indício do inverno 24. Exatamente. Então, Beth, vai falar de Natal? Não vamos falar de Natal. Não é Natal. Né? Vamos falar sobre 2024. Aí, tendência é isso. A gente vai falar do que vai acontecer no próximo ano. E para você se preparar. Então, para Exato. você estar preparado com quais são os temas que vão acontecer, por exemplo, a gente teve o Besouro Azul, agora que está em alta, teve a Barbie que lançou, as coisas, a Wandinha, que foi aquele sucesso, então se prepara que vai vir o 2 aí, já estão preparando, já estão gravando. Então, você já estar preparado para poder receber os seus consumidores dentro desse novo perfil. Ah, mas eu não faço nada que seja temático. Não interessa. Às vezes a gola da blusa da Wandinha, que foi, as pessoas vão querer usar e você faz gola. Não, e outra, né, Beth? A gente teve a grata surpresa de estar ali na Mega Artesanal diante de muitos lançamentos e muitos artesãos que vieram nos agradecer, quem fez parte do Guia de Artesanato 2023, do primeiro semestre, porque realmente conseguiram adequar suas coleções, conseguiram produzir e estavam vendendo mais por conta disso, porque chegaram junto, né? Porque chegaram no momento certo de venda, quando o público estava procurando. Então, o público não teve a chance de ir primeiro ao shopping para depois fazer uma encomenda para você entregar em 45 dias. Não. Aí a pergunta de vocês é: como eu faço para ter o guia de tendências do artesão? Entra no Hotmart, entra no nosso site. Tá tudo disponibilizado no link da nossa bio do Instagram, né? Canalcraft.com.br. Ali você também tem acesso, você consegue adquirir por ali. E ali a gente vai contar, vão ser 4 fascículos com aulas comentadas. Não é aula, a gente não gosta de falar. Não é aula, são conversas, né? Na verdade, para que a gente possa gosta de lembrar, nós não somos mentoras, tá? Nós não somos professores, nós somos jornalistas que contam o que lê. Exatamente. Né, o que vê. E que estão abertas a trocar, né? Porque aí essa a diferença, que a gente podia simplesmente fazer aí um e-book, como a gente fazia a revista, e mandar para vocês, mas não, a gente vai conversar e dinamizar todo esse assunto, porque as tendências, elas se retroalimentam com uma rapidez muito grande. A gente quer levar para vocês o que tiver de mais atual também. Isso, então fique convite a todos aqui. Sigam sempre o Canal Craft, a gente está sempre tentando trazer informação de boa qualidade para vocês, com o que está acontecendo por aí no mundo. Óbvio que a gente não consegue dar conta de tudo o que acontece, então tem coisas que passam mesmo pela gente, a gente não viu, mas a nossa intenção é o máximo possível de informação que a gente capta, a gente poder traduzir para vocês. E fiquem à vontade também para nos procurar pelas nossas redes sociais, para mandar informações, caso vocês entendam que tenham algo de interessante para ser divulgado, né? Nós somos, sobretudo, divulgadoras também de informação. Né? Então, a gente é um convite estendido. E, principalmente, gente, vem aí a Artesanal Nordeste, que é quem é do Nordeste, gente, que feira, que energia que é a Feira Artesanal Nordeste. A gente quer muito ir, não sabemos ainda se vamos, mas, enfim, existe um sonho Existe a chance de vocês verem a gente dançando frevo lá na porta de novo. Pois é, gente, é isso. E a gente quer agradecer, né? Hoje a gente já conversou bastante, contou bastante coisas. Vem boas novidades por aí. A gente está trabalhando muito, se preparando muito sempre para trazer para vocês tudo que a gente vê de melhor que acontece. E eu vou me despedindo por aqui. O nosso Podcraft continua aqui todo mês. Queremos mais patrocinadores para poder ter mais tempo com vocês, mais episódios semanais, de preferência. E é isso. Um beijo grande, até o próximo episódio. É isso, a gente vai ficando por aqui. Queria dizer que o episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Delinsky, o apoio da Mega Artesanal, que se você tiver interesse no Guia de Tendências do Artesão 2023, segundo semestre, é só acessar as nossas redes sociais ou o nosso site e dizer que a gente se vê em breve. Foi um prazer estar com você para saber mais sobre artesanato. Se liga no Podcraft, o seu podcast de artesanato. Beijo! Beijo!